Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda e é um prazer estar com você aqui novamente, né? Estamos encerrando aí a sexta-feira, hoje, dia 12 de março, olha, aniversário de Recife, a capital de Pernambuco. Fundada em 1537, Recife celebra hoje 484 anos. E olha, Olinda também está fazendo aniversário, são 486 anos. Parabéns então a essas duas cidades. Vamos agora aos nossos destaques de hoje. Prefeitura de Salvador vai prorrogar medidas restritivas devido à alta ocupação de leitos de UTI. E Recife prorroga inscrições para auxílio emergencial para grupos de carnaval afetados pela pandemia. E tem estreia do quadro Parla África com o professor Altair Maia. Vamos juntos, o programa Brasil Nordeste já está no ar. Eu começo esta edição chamando a nossa colega Natânia Mello. Ela vai falar que o consumo e a venda de bebidas alcoólicas ficaram proibidos em 3 cidades do Ceará. Natânia, com você, boa noite. Olá, muito boa noite. Vamos agora ao giro de notícias que eu trouxe para vocês nessa sexta-feira. Procuradores de Justiça das cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato, na região do Cariri, afirmaram nesta quinta-feira 11 que os 3 municípios vão proibir a venda de bebidas alcoólicas e consumo em estabelecimentos comerciais, como restaurantes e hotéis, tanto em ambientes fechados quanto abertos. Conforme ficou decidido em reunião de procuradores das 3 cidades nesta quinta, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha vão editar e publicar decretos semelhantes com as medidas restritivas. O objetivo é coibir festas clandestinas que têm gerado aglomeração. As medidas ficam em vigor até 19 de março. O decreto das 3 cidades também vai determinar: apenas 50% da capacidade dos bancos dos ônibus devem ser utilizados. Templos religiosos só vão poder funcionar com 30% do público. Agências bancárias terão seus horários estendidos para atender a população. As medidas foram determinadas 2 dias depois, após os prefeitos da região do Cariri decidirem por não adotar medidas de isolamento mais rígidas, como lockdown. Recife prorroga as inscrições para o auxílio emergencial para artistas de carnaval que foram afetados pela pandemia. Foi prorrogado até a terça-feira 16 o prazo para que artistas ligados ao ciclo carnavalesco do Recife se inscrevam para receber o auxílio municipal emergencial. Tem direito a agremiações e atrações artísticas que participaram das festividades na cidade em 2020. Também foi ampliado o prazo para comprovações dos habilitados no edital de premiação da Lei Aldir Blanc. Esse procedimento poderá ser feito até 31 de março. Até agora, de acordo com a Prefeitura, mais de 80% dos possíveis beneficiários entre agremiações e atrações realizaram inscrições. O processo atualmente se encontra na fase de análise para habilitação. Cada atração habilitada terá direito a 50% do valor máximo unitário de cachê ou subvenção que recebeu no ano de 2020. No entanto, será respeitado o teto de R$ 10.000. A previsão da Prefeitura é distribuir mais de 4 milhões entre recursos públicos e privados para agremiações e atrações. E a Escola Agrícola UFRN abriu mais de 3.000 vagas para cursos de qualificação à distância. Natânia. A Escola Agrícola de Jundiaí, ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, abriu inscrições para mais de 3.000 vagas em 7 cursos gratuitos na área de ciências agrárias, dentro do programa Novos Caminhos. Segundo a instituição, os cursos de qualificação profissional serão na modalidade de educação à distância. Os candidatos aprovados terão que fazer a confirmação da matrícula até dia 29 de março e o início das aulas é previsto para o dia 5 de abril. Os candidatos só podem se inscrever em uma opção de curso. Para se inscrever, os pré-requisitos são ter pelo menos 16 anos de idade, menor de idade precisa apresentar dados dos pais.
não possuir matrículas ativas em outro curso financiado pelo Bolsa Formação e possuir a escolaridade mínima requisitada para cada curso. Mais informações no site novoscaminhos.ufrn.br. E o prefeito de Salvador, Bruno Reis, prorrogou as medidas restritivas por causa do aumento da ocupação de leitos de UTI, que passa aí de 80%. Essas medidas restritivas mais duras deveriam ser suspensas na segunda-feira. Rita Brandão, boa noite. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. A ocupação dos leitos nos hospitais de Salvador ainda permanece 80%. As medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 devem ser prorrogadas. A atual determinação municipal é válida até a próxima segunda-feira. Diz o prefeito Bruno Reis. A situação é dramática, infelizmente. Eu não quero antecipar nada, porque eu tenho um procedimento para anunciar essas medidas, mas, num cenário como esse, se a decisão tivesse que ser tomada agora, não restava outro caminho que não prorrogar as medidas que estão em curso. Não hesitarei em tomar as decisões, por mais dramáticas que às vezes elas sejam, e sei que isso gera consequência, principalmente no campo econômico, na vida social das pessoas. Mas se não tiver outra alternativa, nós iremos tomar as decisões. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Obrigada, Rita, pela sua participação. E agora eu quero chamar o nosso colega Marcelo Jorge. Ele entrevistou o ex-ministro e o ex-senador Armando Monteiro Neto. O político falou sobre o Brasil em si e também sobre a Covid-19. Vamos conferir as entrevistas juntos agora. Recém-integrado ao PSDB, primeiro partido ao qual foi filiado, presidiu a FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, também geriu a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Deputado federal, foi ex-deputado federal, ex-senador, também foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Armando Monteiro Neto é um político respeitado por aliados e adversários políticos por sua postura firme e decência na vida pública, características, infelizmente, cada vez mais raras no universo político nacional. E ele é o nosso entrevistado de hoje aqui na Arena Brasil Nordeste. Muito boa tarde para o senhor, senador Armando Monteiro. Marcelo, muito boa tarde. Eu quero agradecer essa oportunidade de fazer uma conversa com você e poder falar a toda a região através do seu programa, e me coloco à inteira disposição. Senador, antes de tudo, muito grato por nos atender. Sei da sua correria agora, o senhor está aí embarcando, acabou de embarcar em um novo partido, né? E eu queria, inclusive, começar falando sobre esse assunto, senador. O seu desembarque do PTB, agora sua aceitação em ingressar no PSDB, ocorreu sob circunstâncias específicas, mas o start disso, ao que li, foi o seu apoio à candidata do Partido dos Trabalhadores, a deputada Marília Reis, nas últimas eleições municipais lá no Recife. Isso parece que contrariou as recomendações do PTB e, por conseguinte, a decisão do presidente nacional. Eu queria que o senhor deixasse claro esse episódio, hoje já pacificado, até para que não restem dúvidas sobre sua fidelidade partidária à legenda trabalhista, enquanto o senhor compôs os quadros aí da sigla. Marcelo, Pernambuco sabe que eu ingressei no PTB em 2003, pelas mãos do saudoso e, à época, presidente nacional do PTB, o saudoso José Carlos Martinez, que era uma liderança do Paraná, um empresário, que, à época, nos convidou para ingressar no PTB. Você sabe que eu tive uma dissidência no PMDB em Pernambuco, e aí nós marchamos para esse novo partido, à época o PTB, junto com 5 deputados federais de Pernambuco. Você se lembra do chamado GI, do Grupo Independente? Sim. Nós ingressamos em bloco no PTB. E nesse tempo, durante esses 17 anos, Marcelo, Pernambuco sabe que nós construímos aqui um partido forte, um partido que já teve 4 deputados federais, 7 deputados estaduais, senador da República, um partido que nas últimas 2 eleições liderou a chapa das oposições. Portanto, transformamos o PTB num partido expressivo.
E sempre houve um reconhecimento do PTB a nível nacional. Lamentavelmente, poucos anos depois, o presidente Martinez faleceu num desastre de avião, e aí assumiu o partido o deputado Roberto Jefferson. Mas ao tempo em que convivemos, até nos últimos, eu diria que nos últimos 2 anos, o partido sempre respeitou a nossa autonomia em Pernambuco. Eu quero lembrar a você alguns episódios. Por exemplo, na eleição de 14, o PTB fez uma inflexão. Há 30 dias das convenções partidárias, o PTB, que à época tinha manifestado apoio à reeleição da presidente Dilma, há 30 dias do pleito, fez uma inflexão, um verdadeiro cavalo de pau, e resolveu apoiar Aécio Neves à época. Eu fiquei aqui numa posição de muito desconforto, porque eu já era um pré-candidato a governador com o apoio do PT. Imagine como ficamos naquela situação. Mas o fato é que a nossa candidatura à época, ela se revestia realmente de eu diria que de uma consistência política, tanto que o PT manteve o apoio à nossa candidatura, mesmo com esse desalinhamento do PTB nacional. Eu diria que inicia-se aí um certo desconforto na nossa relação com o PTB a nível nacional. Apesar disso, nessa eleição de 14, eu disputei o governo e perdi, mas o partido elegeu 4 deputados federais. Portanto, o partido Pernambuco representava 20% da bancada federal do PTB. O PTB elegeu 20 deputados federais e Pernambuco 4 deputados federais pelo partido. Então, o partido sempre teve um grande peso a nível nacional, o PTB de Pernambuco. Lamentavelmente, Marcelo, ao longo desses últimos anos, o partido foi tomando um caminho que nos deixava numa situação de desconforto. Isso se agravou com a eleição do Bolsonaro. O PTB começou a assumir uma posição muito extremada do ponto de vista político, passou a ser a voz mais radical de todos esses partidos que estão na base do Bolsonaro. Na verdade, o senador, mesmo saindo naquele momento do mandato, ele nunca deixou de trabalhar por Pernambuco, pelo Brasil, viajando também, ouvindo. E agora a missão é bem maior, mesmo em meio à pandemia, mas o senador está em contato constante, permanente com as pessoas, seja de forma online, seja de forma cuidadosa, presencial. Mas eu queria deixar aqui, na verdade, uma última inquisição, que talvez eu até saiba a sua resposta, mas eu acho que todos os brasileiros, pernambucanos, enfim, tem pernambucano no mundo todo, né, senador, vendo a gente agora, é acerca do seu futuro político, não é somente o ingresso no PSDB, no ninho, de volta ao ninho. Há alguma pretensão de volta ao Congresso Nacional, seja como deputado federal, Senado novamente, enfim, qual a sua pretensão? Até porque Pernambuco também lhe conhece e sabe da seriedade dos seus compromissos. Missão do senador Armando Monteiro Neto a partir de agora. Olha, Marcelo, eu estou na vida pública, não pretendo sair da vida pública, embora entenda que você pode exercê-la, às vezes, até sem mandato. Sim. Meu pai, por exemplo, pôde exercer a sua atividade pública durante muitos anos sem mandato. É claro que eu gostaria de poder continuar a servir a Pernambuco. E aí, evidentemente, tudo vai depender dessa construção que nós estamos fazendo. Eu estou pronto para ajudar em qualquer missão, mas acho, se depender da minha vontade, que o mais importante nesse momento, Marcelo, é a gente ajudar a construir um palanque forte em 2022, com a unidade das oposições. Se eu for convocado para alguma missão, para alguma posição, é claro que eu não irei ficar, não deixarei de considerar um chamamento, uma convocação. Mas lhe confesso com muita sinceridade, não estou imbuído assim de um projeto imediato, de um projeto próprio. Por outro lado, não posso deixar de dizer que, ao tempo em que estive no Congresso Nacional, eu dei conta do recado, seja nos 3 mandatos como deputado federal, seja no Senado da República. Mas o que eu quero fundamentalmente, basicamente, é ajudar na construção
desse projeto das oposições em 2022. Projeto viável, né, senador? Pernambuco está começando a se montar ou se desenhar uma cena nova aí com boas perspectivas para as oposições. Eu acho, Marcelo, eu vejo lideranças novas que chegam aí com força. Eu nominei algumas, até no jornal de hoje saíram alguns nomes, tem outros nomes também, mas veja que elenco nós temos, um elenco fantástico. Raquel, Miguel Coelho, não é? Bruno Araújo, por que não dizer Priscila Krause, o Mendonça, o prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira. Portanto, nós temos nomes, há um elenco aí muito qualificado. O que nós precisamos fazer agora é ver como pode haver uma convergência e quem tiver lá adiante melhores condições de liderar esse projeto vai ter de minha parte o apoio. Eu estou nisso, como lhe disse, para ajudar nessa construção, na unidade, que Pernambuco precisa de um novo caminho. Já é tempo de alternância em Pernambuco, alternância de grupos, de partidos, de pessoas, não é? Porque Pernambuco não pode ser uma capitania, não é, hereditária. Pernambuco não pode ser propriedade de uma família, de uma oligarquia, de um mesmo grupo político. Precisa de alternância. A alternância é saudável. Agora, para isso, as oposições precisam ter maturidade e competência para construírem o melhor caminho. Senador Armando Monteiro, eu queria agradecer essa nossa conversa, que é a primeira, que, se Deus quiser, serão muitas, né, nesse nosso novo canal, aqui também, lá em Brasília, com Sandro de Moura. E quando o senhor estiver em Brasília, você vai visitar os estúdios da Brasil Nordeste, lá no CONIC também, e dizer que nós estamos torcendo, claro, sempre por um bom político, um bom pernambucano que leva sempre o que a política tem de melhor, e a política com P maiúsculo tem de melhor isso, pessoas preocupadas com os destinos de um país, de um estado, dos municípios, e o senhor cumpre muito bem esse papel na vida pública, com ou sem mandato. Agradecer também à sua equipe, o Flávio, a Rose e a todos que nos facilitaram esse nosso encontro, infelizmente ainda virtual, mas em breve estaremos dentro do mesmo estúdio, se Deus quiser, conversando e também debatendo com a população tantos assuntos de interesse pertinentes ao que o povo precisa saber no momento aí tão instável da nossa vida. Marcelo, eu quero agradecer muito a você a oportunidade. Você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho há muitos anos, a maneira séria com que você conduz a sua vida profissional e esse espaço novo que você valoriza com a qualidade do seu trabalho. Portanto, eu me coloco à disposição sempre e agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo um grande abraço à equipe do seu programa e a toda a sua audiência. Muito obrigado. Até qualquer novo momento. Um abraço, muito grato, senador. Marcelo, obrigada pela sua participação. Quero agradecer também ao político Armando Monteiro Neto, que concedeu essa entrevista à nossa equipe. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem a estreia do quadro Parla África. Voltamos já. Estamos de volta e olha, hoje é um dia muito especial aqui para o nosso programa Brasil Nordeste. É a estreia do quadro Parla África com o professor Altair Maia. Mas é o nosso apresentador Sandro de Moura que primeiro traz os detalhes. Sandro, boa noite para você. Olá, muito boa tarde, Camila. Boa tarde especialmente a todos vocês que estão assistindo o programa com o Brasil Nordeste. Olha, há muito tempo a gente queria falar de um continente que tem muito a ver com o nosso país. Os nossos laços consanguíneos, a nossa cultura, a nossa história. Estou falando do continente africano. É isto mesmo. Faltava um elo
E nós encontramos aqui em Brasília o professor Altair Maia, especialista em África. Então, toda sexta-feira, o professor Altair vai estar trazendo notícias, fatos, eventualmente vai estar entrevistando alguma autoridade de alguma região da África, até mesmo alguns dos nossos embaixadores em algum país africano. Tudo isso para poder trazer um pouco mais dessa riqueza cultural e da história que nos une, que é os nossos irmãos africanos. Quero então dar bem-vindo ao Altair e pedir que você continue prestigiando a gente, mandando o seu WhatsApp, dizendo sobre o que você quer saber da África, e o professor Altair vai estar garimpando para trazer para você aqui na tela da TV Com Brasil. Altair, é com você. Muito obrigado, Sandro, pela oportunidade de falar a respeito da questão africana para os seus telespectadores e para o Brasil inteiro. O continente africano, como vocês sabem, é um colosso que se estende desde o Estreito de Gibraltar, que é a sua divisa natural com a Europa, até a ponta sul do continente africano, que fica a poucos 2.000 ou 3.000 quilômetros do Polo Sul. É o único continente que é cortado pelos dois trópicos e pela linha do Equador, obviamente. São 30 milhões de quilômetros quadrados, o que representa mais de 20% de todas as terras emersas do planeta. E, para se ter uma noção do que isso significa, são mais de 3 vezes o tamanho do Brasil. Politicamente, a África é dividida em 54 países e a sua população ultrapassa 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, distribuídos nesses 30 milhões de quilômetros quadrados e 54 países. Dentre esses países, há 6 que pertencem à comunidade dos países que falam português, a CPLP. Ao longo dos nossos próximos programas, vamos falar muito aqui da CPLP e também dos PALOPs, que são os países africanos de língua oficial portuguesa. São esses 6 países que eu falei. Provavelmente seja o continente mais rico de todo o planeta. Tudo que se possa imaginar em termos de minerais tem no seu subsolo, e a floresta abaixo do deserto do Saara contém milhões e milhões de hectares ainda intactos, ainda não tocados pelo homem. Basicamente, essas são as informações básicas do continente africano, e nós vamos agora, ao longo do programa, vamos detalhar região por região, país por país, acontecimento a cada programa que viermos trazer aqui. Agora, professor Altair, diante de todas essas explicações que foram apresentadas, eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual é o futuro da África? Muito obrigado, Camila, pela pergunta sobre o futuro da África. Para falarmos do futuro da África, vamos ter que falar um pouco do seu passado. E o passado africano está intimamente ligado à invasão europeia que teve início no século XV. Para piorar essa situação, na Conferência de Berlim, em 1885, os colonizadores dividiram a Europa, impondo novas fronteiras, fronteiras essas que estão na raiz de todas as guerras que surgiram desde então. Hoje a situação está relativamente calma. Após a descolonização africana, que teve mais forte na segunda metade do século passado, naquele momento os blocos econômicos começaram a surgir no mundo, sendo a União Europeia o bloco mais avançado até o momento, e na África surgiram blocos. Surgiu o bloco do ECOWAS na costa oeste da África, o bloco dos países do centro africano, SADC, que ocupou, que aglomerou todos os países do Cone Sul, COMESA, que
tornou-se o Bloco do Leste Africano, e alguns outros de menor importância. Para desenvolver a África e para conseguir essa libertação dos colonizadores, os africanos criaram, em 1963, uma organização chamada Organização da Unidade Africana. Essa organização esteve na raiz de todos os movimentos pró-independência africana. Mais tarde, essa organização se transformou em Unidade Africana e incorporou nos seus objetivos o desenvolvimento dos países africanos. A partir desse momento, criou-se o maior bloco econômico do mundo, que é o Bloco de Livre Comércio da África. Engloba todos os países e tem por objetivo desenvolver os meios de transporte entre os países do continente e reduzir e até mesmo zerar as alíquotas de importação entre os países membros. A partir desse momento, certamente que muitas dificuldades existem, mas há que se dar o primeiro passo. E foi dado esse primeiro passo com a criação desse grande bloco econômico. Professor Altair, muito obrigada, viu, por todas as suas explicações. Lembrando que toda sexta-feira o professor vai estar aqui junto com a gente, trazendo então muitas informações sobre a África. Bom, é hora de parabenizar outras cidades. No começo do programa nós falamos sobre Olinda e Recife, né? Mas tem mais cidades aniversariando. Moita Bonita, em Sergipe, Paraíso do Norte, no Paraná, e São Lourenço da Serra, em São Paulo. Parabéns, então, a todas essas cidades. Hora de conferir os destaques das mídias sociais dos governadores. A Natânia Mello destaca, então, a região Nordeste. Natânia. Vamos iniciar o giro com o governador da Bahia, Rui Costa. Ele falou que está tudo certo para a assinatura do contrato do governo da Bahia com o Fundo Soberano Russo para a compra de 6 milhões de doses da Sputnik V. Ele disse que só assim poderão voltar à normalidade e garantir a retomada da economia. Até a imunização em massa, continua pedindo a colaboração de todos. Já o governador do Ceará, Camilo Santana, falou sobre o novo decreto estadual com isolamento social mais rígido em todo o estado, a partir do dia 13 até o dia 21 de março. Ele disse que é necessário por conta da gravidade da situação e da lotação das unidades de saúde públicas e privadas do estado. Para finalizarmos, o Wellington Dias, governador do Piauí, falou sobre a reunião muito importante com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e os governadores do Nordeste. Ele disse que foi fechado o entendimento para a compra de vacinas Sputnik V para o Plano Nacional de Imunização. Fico por aqui, ótimo final de semana para todos e volto com vocês aí dos estúdios. Obrigada, Natânia. Vamos girar então agora as mídias dos governadores da região Centro-Oeste. Vamos começar falando do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele escreveu a seguinte mensagem, que recebe dezenas de mensagens todos os dias, o acusando de ter fechado o hospital de campanha do Mané Garrincha precocemente. Ele falou que isso não é verdade. Primeiro, que o hospital não tinha leitos de UTI, mas apenas de enfermaria. Segundo, que ele sempre teve um prazo estipulado para ser fechado. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, informou que mesmo seguindo o Plano Nacional de Imunização, o Estado tem bom senso e respeito com todos que atuam na linha de frente contra a Covid-19. E ele continuou dizendo que em Goiás não tem essa de bandido passar na frente na fila de vacinação, que no Estado os policiais terão total prioridade. Reinaldo Azambuja informou que há pouco mais de um ano entregou a pavimentação da estrada ecológica que liga os distritos de Pirá, Puntanga e Palmeiras, uma das regiões cenográficas mais belas do estado. E o nosso programa Brasil Nordeste chega ao fim. E olha, segunda-feira a gente está aqui de novo, viu, com muitas informações para você. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana. Tchau.